Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos ver a terceira revolução industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, que é justamente a fase da atividade industrial na qual nós estamos inseridos. Por pouco tempo, esperam os cientistas, visto que existe uma possibilidade muito forte que entre 2030 e 2040 nós já estejamos em uma nova fase da Revolução Industrial. Fase essa quarta Revolução Industrial, que até já tem nome, né? Que é a de convergência, quando nós vamos passar a ter a inteligência artificial sendo utilizada de uma forma mais corriqueira e os computadores e as máquinas, elas vão pensar. Os robôs autômatos, eles vão passar a ter raciocínio, né? E isso muito nos dá um medinho, né? Por conta daqueles filmes cataclísmicos que nós assistimos quando mais jovens, como Exterminador do Futuro, a Skynet, isso, aquilo outro, né? Mas aí tem as leis da robótica, não é? Em que um robô, ele deve sempre atender ao ser humano, né? Depois, mesmo que o ser humano faça o pedido a ele, mas que venha a denigrir a imagem ou agredir o ser humano, a ordem será revogada. Mas essas leis da bioética, né, da robótica, bom, nós também temos as nossas leis. Os seres humanos também não podem agredir os outros seres humanos, mas existem as agressões, né? Então a máquina poderá pensar e pensar de uma forma não muito legal. Mas deixa isso para os filmes de Hollywood, não é isso? Falando em filmes de Hollywood, né, aqui o professor Aldo está aqui, né, em Hollywood também, né, o colecionador de bonecos do Toy Story 2. Mas vamos para a nossa terceira Revolução Industrial, tá bom? Terceira Revolução Industrial, chamada também de Revolução Técnico-Científica Informacional. Por que Técnico-Científica Informacional? Bom, primeiro, houve um avanço técnico gigantesco, principalmente quando nós tivemos o toyotismo, né? O toyotismo, ele foi de fundamental importância para o processo de avanço desta terceira Revolução Industrial, porque rompeu com o sistema fordista da segunda Revolução Industrial, certo? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? E informacional, por quê? Porque vivemos num mundo totalmente conectado, o mundo da informação. Hoje nós somos uma sociedade da informação. Muitas vezes essa informação é utilizada de forma não tão adequada. Daí surgem as fake news, etc. e tal. Tá certo? Mas somos uma sociedade informacional. Somos uma sociedade conectada. E é justamente dentro desse processo que a terceira Revolução Industrial, ela se permeia. E é justamente, não é, no início dos anos 90, não é, que essa Revolução Industrial, que se inicia após a Segunda Guerra Mundial, ela tem o que a gente chama de upgrade. Por quê? Porque passou-se a ter o uso da internet, né, de forma civil, já que ela existira apenas nos meios militares, né? Os satélites, né, controlavam as bases de lançamento de mísseis, né, controlavam uma rede de computadores militares, certo? Que espalhavam, né, ou triangulavam as informações com caças, não é, com submarinos, com navios de guerra, não é isso? Porta-aviões. Então, a internet, que funcionava com um sistema de intranet, né, dentro do Pentágono e da KGB, passou a ser utilizada por nós, meros mortais, no início dos anos 90. Quando aquele rapaz da Microsoft, né, Bill, né, não é Bill? Severino Gates, né? Todo Severino é Bill, para nós aqui do Nordeste, então, Bill Gates, né, Severino Gates, ele colocou em um sistema de computador operacional, um sistema operacional denominado de... Muito bem, denominado de quê? Ah, rapaz, vocês esqueceram. Você não tem o sistema Word? O sistema Word, o Excel e o PowerPoint, todos fazem parte de um sistema, certo? Esse sistema que o senhor Severino Gates desenvolveu na Microsoft é o sistema Windows, certo? E o sistema Windows, ele tem várias versões. E foi no seu Windows 95, lá atrás,
que ele fez uma total revolução dentro das informações que são jogadas no mundo afora. Pois ele colocou um aplicativo chamado Internet Explorer, que era conectado com uma rede de telefone, era chamada internet discada. Se a gente tem raiva da nossa internet hoje, que muitas vezes é lenta, às vezes a única coisa rápida da nossa internet é aquela bolinha que fica pesquisando, né? Eu até fico brincando com o dinossaurozinho quando falta internet, né? Pelo menos eles criaram isso no Windows para a gente se divertir enquanto a internet volta. Quando volta. Então, nós vamos perceber dentro dessa circunstância que foi o senhor Bill Gates, extremamente importante. Eita lasqueira, que foi o senhor Bill Gates, extremamente importante dentro deste processo do avanço das telecomunicações. Houve também o avanço do quê? Dos transportes, certo? Então, três grandes áreas dessa nova fase da Revolução Industrial, ou terceira Revolução Industrial, foram de suma importância para o mundo em que vivemos hoje. A microeletrônica, a eletroeletrônica, a informática, certo? E a telecomunicação. Principalmente a telecomunicação significa comunicação à distância. E o que foi que nos possibilitou nós termos essa telecomunicação? A internet, certo? A internet, ela passa, por exemplo, os nossos smartphones. Os nossos smartphones, eles só foram viáveis e possíveis depois que a Samsung cria, né, as primeiras telas touch, né, posteriormente a Samsung achou muito caro, né, a produção dessas telas touch, aí depois vem, né, aquele rapaz lá da Apple, não é? Aquele rapaz que não era nada gente boa, certo? Mas o seu Steve Jobs, ele era visionário. Não é? Então ele desenvolveu os primeiros smartphones com tela touch, já que os primeiros smartphones pertenciam à empresa canadense chamada BlackBerry, com o teclado QWERTY, né? Aqueles botõezinhos físicos. Então, essa internet começa a chegar aos nossos celulares, né? Eles passam a ficar inteligentes há uns 12 anos, 12, 13 anos. E hoje você tem dentro de um único aparelho a convergência de todos os outros que nós usávamos. Play de música, não precisa porque aqui tem. Câmera fotográfica, não precisa porque aqui tem. Câmera de filmagem, aqui tem. Eu cheguei a utilizar muito os joguinhos, né, gamepads, né? Aí tem. Então, tornou-se extremamente importante isso aqui. E agora, dentro desse período de pandemia, isso aqui passou a ser também, né? Nós que somos profissionais já usávamos isso aí como produtividade. Mas agora os adolescentes que utilizavam mais para diversão, vocês agora estudam por ele, vocês agora realizam trabalhos por ele, apresentam os trabalhos aos professores através das plataformas do Meet, da Google, né, do Teams, da Microsoft. Então, entre outras plataformas educacionais que a pandemia nos fez utilizar. Dentro desse mundo virtual, o computador, o notebook, o desktop, o celular e principalmente a internet são as nossas grandes ferramentas. E é justamente a partir do início dos anos 90 que essa terceira revolução industrial passa por esse upgrade, por esse aprimoramento dentro das cadeias produtivas. E hoje, uma das principais características disso tudo é o e-commerce, que é o comércio pela internet, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, beleza? Então vamos lá. Essa segunda revolução, como eu disse, ela começa pós Segunda Guerra Mundial, certo? Essa terceira revolução industrial, ela começa quase que concomitantemente à última fase da globalização no qual nós estamos inseridos, que de acordo com os cientistas, historiadores, sociólogos, geógrafos, a globalização é dividida em 4 fases, né? E cada uma das fases da globalização encaixa com uma das 3 revoluções industriais. Somente a primeira globalização, que ela não tem a ver com as 3 revoluções industriais, porque a primeira globalização ela tem a ver com as grandes navegações marítimo-comerciais, certo? Então, a globalização é um processo de integração entre os mais variados mercados, produtores e consumidores de bens, produtos e serviços em escala mundial.
Isso é a globalização. Então, de acordo com os historiadores e os pesquisadores, essa globalização ela se inicia com as grandes navegações marítimo-comerciais dos séculos XV e XVI. Essa é a primeira fase da globalização. A segunda globalização começa com a primeira Revolução Industrial, a terceira com a segunda e a quarta, que nós estamos, com a terceira Revolução Industrial. Então, essa terceira Revolução Industrial ela é concomitante à quarta fase da globalização. Certo, meus amigos e minhas amigas? Então, principais características e consequências desta terceira Revolução Industrial. Primeiro aqui, o uso de tecnologia e do sistema informático na produção industrial. Hoje, você chega e vê uma reportagem sobre a indústria automobilística ou qualquer outro tipo de indústria. Mas vamos colocar a indústria automobilística. Você vê aqueles braços robóticos montando o carro, certo? Então, esses braços eles são programados. Você tem um sistema operacional, certo? Programa esses braços robóticos a fazerem aquelas atividades. Então, ao invés de estarem trabalhando 30, 40, 50 seres humanos na produção daquela carcaça do carro, tem um indivíduo atrás de um computador em que ele vai programar o que aqueles braços mecânicos vão vir a fazer. Ô Heraldo, mas se feito daqueles filmes der a doida lá e o cara montar a porta onde é o teto? Não tem como, porque se sair do controle, o programador que está ali atrás do computador, ele simplesmente desliga o sistema de produção. Aí ele reconfigura para poder produzir novamente. Então não tem como dar errado, certo? E se tiver como dar errado, vai ter o cara lá para resolver a parada. Mas é qualquer um trabalhador? Não. É um trabalhador mais qualificado. Então, é uma tendência dessa nova revolução industrial, é o trabalhador ter uma maior qualificação em relação ao antigo trabalhador que apenas apertava botões ou soldava os produtos. Ele agora passa a ter um maior grau técnico de qualificação laboral, ok? Desenvolvimento da robótica, da engenharia genética e da biotecnologia são áreas importantíssimas. A robótica para a produção industrial, a engenharia genética por conta das melhorias nas condições médico-hospitalares e higiênico-sanitárias, a clonagem, o desenvolvimento de células-tronco, etc. e tal. E a biotecnologia. Hoje a biotecnologia é de suma importância para o desenvolvimento, né, de determinados tipos de medicamentos altamente qualificados. Inclusive para nós combatermos a pandemia do SARS-CoV-2 ou da Covid-19 na qual estamos inseridos. Diminuição dos custos e aumento da produção industrial. Por que isso? Porque antigamente você produzia para poder vender, certo? Que era o sistema fordista. O sistema toyotista é diferente. O toyotismo, ele primeiro vende para depois produzir. A Toyota passava por uma crise econômica muito grande na época. O Japão, derrotado na guerra, ele não tinha, e como ainda não tem, recursos naturais, né, propícios para a sua produção industrial. Ele comprava esses recursos, né, comprava e compra, né, do Brasil, da Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul, da Índia. Então, como o Japão tinha de comprar essa matéria-prima para produzi-la no seu território, eles estavam sem muito dinheiro para investir. Foi quando os japoneses da Toyota resolveram dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai desenvolver um sistema de produção, né, que a gente vai fazer de acordo com a demanda, certo? Que quando esse sistema toyotista chega no Ocidente, né, na Europa e principalmente nos Estados Unidos, recebe o nome de Just in Time, apenas ao tempo. Como isso acontece? Esse sistema que aqui está sendo falado é aquele seguinte, eles produzem, por exemplo, vamos supor que o Japão tivesse, a Toyota tivesse 1000 concessionárias espalhadas pelo Japão. Um exemplo, um simples exemplo. E eles trabalhavam com 15 modelos de carros na época. Então, para que cada concessionária tivesse um carro, se tem 1000, 15, então 15 mil. Então eles fariam 15 mil carros. Aí o que que acontece? O camarada lá, o japonesinho, chegava, ele entrava no carro, olhava, dizia, eu gostei do carro, eu vou comprar. Aí o camarada dizia lá, então o senhor senta aqui para nós assinar o contrato. Aí ele assinava o contrato e o vendedor dizia, pronto, senhor Hiroshiro,
A gente vai produzir o veículo e daqui a 1 ou 2 semanas o senhor vem aqui na nossa concessionária pegar o seu carro e só começa a pagar depois que o senhor pegar. O cara sairia satisfeito, porque o senhor ia começar a pagar quando o carro estivesse nas mãos, ele entraria, ele olharia o carro, fazia um teste de dirigibilidade, que aqui no Brasil a gente gosta muito da língua inglesa, né? Aí chamam de test drive, né? Test drive, que é um teste de dirigibilidade. O cara dirige o carro, gostei, vou comprar. Certo? Então, os japoneses, eles passaram primeiro a vender o produto para depois produzir. Então isso cortou o quê? Gastos. Então no corte de gastos, eles tinham como reinvestir esse dinheiro em novas tecnologias, novos processos produtivos. Aí nós vamos ter os geniais engenheiros da Toyota que foram responsáveis por isso. Daí o termo toyotismo, dentro desse novo sistema de produção. Aceleração econômica capitalista, geração de empregos. Gerou-se muitos empregos, porém empregos mais o quê? Qualificados, certo? Empregos mais técnicos do que empregos mais braçais. Utilização de várias fontes de energia, inclusive as menos poluentes. Bom, aí nós vamos ter enormes fontes de energia e as mais variadas possíveis. Não só o carvão mineral, que desde a primeira Revolução Industrial ainda é utilizado hoje, principalmente nos países como China, Índia e tal, que tem grandes reservas de carvão mineral. Então, carvão mineral continua sendo utilizado e infelizmente continua, muito poluidor. O petróleo, que é a principal fonte de energia do planeta, certo? O petróleo não é somente a mais importante fonte de energia, mas é também a mais importante matéria-prima, porque do petróleo, são derivados aproximadamente 7.500 produtos e subprodutos. Isso aqui tem petróleo, né? Essa fibra de carbono e tal. A roupa que eu uso, que é tecido, mas tem fibra de poliéster, é petróleo. A calça, que tem elastano, é petróleo. O sapato, que tem borracha, e o cabedal, que é de nylon, é petróleo. O meu óculos, que é a lente em fibra de carbono, e aqui a armação em acetato, é petróleo. O computador é petróleo. Os nossos smartphones têm ligas sintéticas derivadas do petróleo. Ou seja, o petróleo ele não é só a mais importante fonte de energia, mas é também a mais importante matéria-prima desse mundo moderno, desta terceira revolução industrial. Beleza? Houve também um aumento da consciência ambiental. Assim, bom, houve. Pelo menos hoje se discute a poluição, se discute a possibilidade de se criar energias limpas, a eólica, a maré motriz, a solar, certo? Se discute a possibilidade da substituição das frotas dos veículos movidos, principalmente a petróleo, a gasolina, por carros elétricos ou híbridos. Só que isso vai demandar um custo gigantesco, né? Já que aqui no Brasil o carro elétrico mais baratinho é o Renault Zoe, né? Que ele custa R$150 mil. Ele é tamanho do Kwid, né? E ele é um carro elétrico, né? 150 mil é o mais popular. Pois é, né? Mas eu creio que isso será barateado dentro do futuro não muito distante, pois também os celulares eram muito caros. No início da telefonia celular, eu me lembro muito bem, né, que em 1994, né, quando meu pai me deu o meu primeiro smartphone, o primeiro telefone celular, era chamada Telp Celular. Nós entrávamos numa fila enorme para cadastrar o nome e tal, e era caríssimo. Eu me lembro como hoje. Era o Motorola DPC 550, né? Ele era desta largura, deste tamanho. Você levantava a antena para poder falar e dizia alô, tinha um flipzinho, né? Esse celular na época, eu lembro como hoje, né? Me custou, aliás, a mim não, meu pai, R$1.200 e mais 800 pela linha, R$2.000. Isso em 1994. Imagine o valor que não era naquela época. Foi um presente que meu pai me deu por eu ter passado nos vestibulares da vida que eu tinha feito. Mas mesmo assim era chamado celular pai de santo, só recebia porque a ligação era caríssima. Com o avanço tecnológico, hoje você vai ter celulares de excelente qualidade no valor de R$1.300, R$1.400. Celulares da Xiaomi, da Samsung, da Motorola, de excelente qualidade,
certo? Por esse valor. Lógico, você não pode comparar um celular da linha S, certo? Um iPhone com esses celulares intermediários, porque não vai ter a mesma condição de competitividade por conta do processador, da qualidade das câmeras, etc e tal, mas você está muito bem servido com um celular de R$ 1.300. Na época me custou 2, isso em 94. Então houve o barateamento do custo da produção desses produtos tecnológicos. Então no futuro não muito distante, o que hoje é muito caro poderá ser mais viável, né? Talvez lá para 2040, não sei dizer bem. Isso aí eu não posso fazer futurologia, beleza? Aumento dessa consciência ambiental, eu fico meio cabreiro, mas tudo bem. Consolidação do capitalismo financeiro. Hoje, o capitalismo financeiro, ele toma conta do planeta. Hoje, as bolsas de valores, não é, controlam, não é, a economia do planeta. Se, por exemplo, alguma coisa acontece lá do outro lado do mundo, altera o sistema econômico, o fluxo das bolsas, a bolsa de valores, ela abre em baixa, fecha em baixa, ou seja, desde a grande depressão de 1929, que essas bolsas de valores têm importância no controle da economia mundial, né? Então nós vamos ter o capitalismo financeiro, né, sendo o que nós vamos utilizar dentro desse novo mundo moderno. E esse capitalismo hoje está tão moderno que você nem necessita mais sequer de um cartão de crédito, pois você tem o sistema de pagamento pelo celular. Eu mesmo, quando eu vou fazer algum pagamento que tem uma maquineta, que tem o sistema NFC, eu pago pela conta digital, pelo meu cartão digital. Então isso é realidade. Parecia que era filme dos Jetsons. Vocês são muito jovens, mas dê uma pesquisada lá na internet de Os Jetsons, que a galera falava com o relógio. Hoje a gente fala com o nosso relógio, não esse, mas eu tenho um smartwatch que tem comando de voz. Certo? Um smartwatch da Samsung. Então nós vamos perceber que dentro dessa condição nós estamos inseridos desse capitalismo financeiro. A tecnologia avançou mais ainda esse capitalismo financeiro. Terceirização da economia. A economia hoje ela é praticamente toda terceirizada. Você vai em um banco, por exemplo, vamos colocar um banco oficial para a gente não fazer propaganda de um banco privado. Você chega numa Caixa Econômica ou em um Banco do Brasil. O funcionário de segurança que lá está é funcionário do Banco do Brasil? Ele é funcionário do governo federal? Não. Ele é de uma empresa que presta serviço de segurança. Ele é um contratado. Aquela pessoa que está lá limpando, deixando o banco todo bonitinho e cheiroso, é funcionário do Banco do Brasil? Não. É de uma empresa terceirizada que ela trabalha com a manutenção do ambiente. Aquela galera que está limpando lá os vitrais dos bancos, né, dos prédios, é funcionário do banco? Não, é de uma empresa terceirizada que ela é característica por fazer esse tipo de serviço. Então, houve um processo de terceirização da economia. Por exemplo, nós estamos aqui em um estúdio, né? O estúdio ele não pertence à Prefeitura Municipal de Caruaru, porém, esse estúdio ele presta serviço para a Prefeitura Municipal de Caruaru. É mais uma empresa terceirizada. Então, dentro deste processo da terceira revolução industrial, houve uma forte terceirização do processo produtivo e econômico em esfera global. Beleza, galera? Expansão das empresas multinacionais. Aí sim, dentro deste processo de expansão das empresas multinacionais, essa terceira revolução industrial, ela fez com que o capital se tornasse global. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, as empresas europeias e japonesas, que estavam praticamente destruídas por conta de que a guerra foi basicamente dentro do continente europeu e no Japão, certo? Já que os Estados Unidos não sequer foi atacado dentro do seu território. Porém, o que acontece? Essas empresas que queriam se reenergizar, que queriam voltar a crescer, as indústrias alemãs, as indústrias japonesas, britânicas, francesas, belgas, eles pegaram, italianas, eles pegaram e passaram a expandir o seu processo produtivo nos países que recentemente tinham adentrado dentro do processo de industrialização. Caso do Brasil, caso da Argentina, do Chile, do México. Então, eles passaram a colocar filiais das suas poderosas indústrias multinacionais nestes países. Aí é o que chamamos de fase de internacionalização da produção industrial.
e que fez com que competisse e concorresse com as indústrias que lá estavam surgindo. Como essas indústrias tinham um maior processo tecnológico em relação às indústrias dos países, como aqui no Brasil, então nós tivemos uma espécie de choque de realidades. Então muitas indústrias, principalmente no setor automobilístico do Brasil, não chegaram a se desenvolver. Por quê? Porque foram engolidas pelo poder econômico e tecnológico das tradicionais indústrias da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e do Japão. Quem é que vai competir uma indústria brasileira com a GM, a Chevrolet no caso, com a Volkswagen, com a Fiat, com a Ford, com a Honda, com a Toyota, com a Citroën, Renault, Peugeot, com a, sei lá, até mesmo as indústrias britânicas, né? A Range Rover, Land Rover. Não tem como, não tem como. Por quê? Porque eles detinham um processo tecnológico muito mais avançado. Mas, professor Heraldo, eles não estavam meio que quebrados por conta da guerra? Sim, mas eles deixaram de ter o desenvolvimento tecnológico? Não. Então, o dinheiro que eles começaram a ganhar novamente e investiram em novos processos tecnológicos, muito mais avançados do que aqueles que estavam iniciando-se nos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Beleza? Vamos ver aqui a questão do tempo, acho que já estamos próximos, né, da nossa aula terminar. Não é? Vamos aqui para as invenções e as descobertas dessa terceira revolução. Novas ligas metálicas que permitiram avanços na metalurgia e na construção. Progresso na eletrônica, que permitiu o aparecimento da computação, da automação e do processo produtivo. Nós temos o uso da energia atômica para fins pacíficos, tá? A produção de energia elétrica à base de energia nuclear, que é a chamada energia termonuclear, certo? Nós temos desenvolvimento da biotecnologia e da engenharia genética, como eu disse anteriormente na aula, e a conquista do espaço. Aí, a conquista do espaço, nós temos duas corridas, né? A corrida armamentista e a corrida espacial, que a gente viu naquela questão do mundo bipolar, uma outra aula que eu passei aqui para vocês. Mas essas pesquisas, né, espaciais foram de gigantesca contribuição, de gigantesco porte para o desenvolvimento também da indústria. Hoje nós utilizamos aqueles travesseiros feitos pela NASA. Hoje nós utilizamos os tênis com aquele sistema de amortecimento que é da NASA, o Pillow, não é? Perdão. Hoje utilizamos relógios digitais. Esse não é digital não, esse é analógico, mas hoje nós temos relógios digitais que foram desenvolvidos, né, para que as viagens espaciais tivessem maior exatidão, porque tudo é na casa dos milímetros. Então, nós devemos boa parte, não é, do que nós temos de tecnologia hoje a essas duas corridas, a armamentista e a espacial, que desenvolveram, no total, a indústria do mundo moderno ou o sistema da terceira revolução industrial. Um beijo do gordo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, galera!